Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por tua bondade, por tua fidelidade. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por quem tu és. E te pedimos, Senhor, seja Deus em nosso meio. O que precisamos, na verdade, precisamos estar num lugar onde o Senhor pode ser quem o Senhor é, de fato. E que esse lugar seja um lugar onde o Senhor encontre essa realidade. Toca o nosso coração, Senhor, através de tudo que vier a ser falado. Espírito Santo, Tu és o nosso mestre. Tu és a realidade de Deus habitando em nós. Toca-nos. Batiza-nos com fogo, com amor. Batiza-nos com fome e sede da presença de Jesus. Enquanto nós falamos da palavra, enquanto nós estivermos falando da palavra, que nós sejamos tocados e que haja um acréscimo de desespero, de fome, de sede por mais de Ti. Acrescenta fome em nós, acrescenta sede em nós, e que possamos ser saciados em Tua presença. Nos tira, Senhor, daquilo que é bom e nos leva para aquilo que é muito melhor. Que o nosso ser, Senhor, venha se estremecer diante do poder da Tua palavra. Não diante do poder daquilo que eu vou falar, mas diante do poder da Tua palavra. Que o nosso ser venha se estremecer, Senhor. Nos rendemos a Ti. Fala. Nós queremos Te ouvir, Senhor. Fala, Senhor. Os Teus servos estão aqui para Te ouvir. Fala, Papai. Os Teus filhos estão aqui para Te ouvir. Fala. Nós queremos Te ouvir, Te entender e viver as Tuas verdades. Nos ajuda, Espírito Santo. Declaramos total, completa dependência de Ti. Dependemos completamente de Ti. Mas uma coisa, não faça uma coisa, não nos deixe sair daqui da mesma forma que entramos, Senhor. Nos ajuda nisso, por favor, Senhor. Esse é o nosso desejo. Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21. Estamos caminhando em algumas verdades. Eu vou pontuar algumas que a gente já passou e vamos continuar nisso. Estamos construindo algumas coisas muito preciosas em Deus. Apocalipse 21 diz assim: então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não mais existia. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais Ele habitará. Eles serão o seu povo. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles e será o seu Deus. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles e será o seu Deus. Nós vamos chegar um dia, nesse dia, que é um dia aguardado pelos céus, um dia onde vai acontecer a consumação daquilo que é o objetivo de Deus durante toda a história.
Durante toda a história, o objetivo maior de Deus sempre foi ter um povo para ser chamado de seu. Então nós vamos viver esse dia, o dia da consumação, da redenção de todas as coisas, da plena redenção, onde isso vai chegar num ponto final, onde de fato, onde de uma vez por todas, nós seremos povo dele, e ele será o nosso Deus, e habitará em nosso meio. Deus, cara, Deus, o próprio Deus, andando entre nós, fazendo parte, o próprio Deus fazendo parte do nosso convívio, da nossa vida. Pensa, gente, pensa a beleza desse dia, a glória desse dia, o próprio Deus fazendo parte da nossa realidade cotidiana. Se você acha que é bom ter Deus em espírito habitando em você, e você poder caminhar com Ele, se prepare, porque vai ter um dia que isso vai acontecer de uma forma plena, de uma forma que nós nem conseguimos imaginar, de uma forma que nós não conseguimos mensurar. É nessa verdade que nós estamos caminhando nesses dias. Deus e um povo para ser chamado de seu. Nós viemos construindo e falando sobre a característica que esse povo tem, que é uma característica de santidade. É um povo que vive uma vida santa, é um povo que vive santidade, é esse povo. Na verdade, Deus está nos movendo e nos preparando para vivermos hoje, para vivermos nos dias de hoje, uma realidade, ou talvez um caminhar semelhante, ou preparatório para aquilo que vai ser nesse dia de Apocalipse 21:3. O que Ele está fazendo comigo, com você? Nos preparando para já caminharmos, ainda que parcialmente, mas um tempo de preparação, onde nós estamos já experimentando e já nos posicionando para vivermos a realidade plena desse grande dia de Apocalipse 21:3. Nós estávamos na quarta-feira pela manhã, num tempo de oração e num tempo de adoração. Estávamos lá e tocando violão, e de repente começamos a cantar um espontâneo, e no meio daquilo o Senhor começou a trazer ao coração, e através de canção comecei a proclamar aquilo junto com alguns amigos que eu estava orando, alguns amigos pastores. Nós falamos que são amigos de oração, a gente já deixou de fora essa questão pastoral, são amigos de oração. E uma coisa que o Senhor falou forte, depois eu compartilhei: prepare um povo que vai reinar com Jesus, prepare um povo que vai estar com Deus, prepare um povo para isso. Ele vai vir para reinar, Ele vai vir. Prepare um povo para reinar, prepare um povo que vai habitar com Deus, prepare um povo que vai viver a eternidade com Deus. E eu vejo que o Espírito Santo está fazendo isso, Ele está preparando esse povo. O Espírito Santo Ele é demais. O Espírito Santo é o grande agente que coopera nessa preparação, porque é Ele que prepara a noiva, é Ele que prepara o povo, é Ele que prepara os filhos. É o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que nos guia em toda a verdade e nos prepara para essa grande verdade da volta do nosso Deus, do nosso Cristo. O Espírito Santo está nos preparando, e por isso Ele está movendo tantas mensagens e tantas pessoas anunciando isso. Eu não sei se você viu que eu compartilhei lá. A hora que eu vi, eu mandei para a Bruna e eu falei para ela: eu fico de cara. Essa é a minha expressão, eu fico de cara. O Jesuscope fazendo uma série de lives e de mensagens, e aí tinha lá a característica daqueles que vão morar com Deus, ou que vão reinar com Cristo, a característica daqueles que vão, não lembro agora como que ele usou o final lá, eu não vou entrar aqui para ver, mandei no WhatsApp para vocês,
E aí falou lá, uma noiva, sacerdotes e filhos. Na hora que eu vi aquilo, eu falei, Bruno, fico de cara com isso. E aí eu vou gritar mais uma vez: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque ele não está falando só com uma, ele está falando com as igrejas. Quem tem ouvidos, ouça. Você está ouvindo? Pastor, você está falando isso, quem tem ouvidos, ouça. Todo domingo. Não só no domingo, né? A gente teve a live quarta-feira e falamos quarta-feira, quem tem ouvidos, ouça também. Por quê? Porque se é o Espírito que nos prepara, e se eu não ouvir Ele? Não adianta nada ser noiva e não ouvir o Espírito, porque senão fica que nem as 5 loucas, que nem as 5 nécias. Não vai adiantar só ser noiva, precisa ouvir o Espírito, porque é no ouvir o Espírito que nós armazenamos o óleo. Está aqui comigo? Então não adianta vir à igreja, precisa ouvir o Espírito Santo. Não adianta se dizer povo, precisa ouvir o Espírito Santo. A sua vida depende do Espírito Santo, mais do que você consegue imaginar. A igreja precisa do Espírito Santo, mais do que ela consegue compreender. Precisamos ouvir Ele. E nós entendemos como o Espírito Santo, quando nós falamos de povo, como o Espírito Santo é o agente que nos leva a uma vida de santidade. João 16, quando Jesus está falando, eu vou enviar o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Ele é o Espírito da verdade, que nos guiará em toda a verdade. A verdade é o que nos santifica. Então o Espírito Santo é o agente da santificação em nós. O fruto do Espírito, então lido em Gálatas, é o fruto do Espírito, não é o fruto do homem. O homem não consegue produzir santidade, por isso ele precisa do Espírito Santo. Aí o Salmos 43 está falando que a verdade, a tua luz e a tua verdade é o que nos guiam para o alto da montanha. E nós falamos no devocional dos homens, olha o que o Espírito Santo está fazendo. O Espírito Santo, o Espírito da verdade, nos guia na verdade, porque a verdade é aquilo que nos leva no alto da montanha. Só sobe no alto do monte aquele que é guiado pela verdade, aquele que vive a verdade, aquele que está cingido com a verdade. Nós estamos entendendo nesses dias que o fundamento para a nossa vida de santidade é conhecer a Deus. O fundamento da nossa vida de santidade é conhecer a Deus e o seu caráter. Se isso é o fundamento, eu diria então que a verdade é o piso. Construímos o fundamento e ali tem o piso. É onde nós andamos na verdade. Então tem o fundamento, conhecer a Deus e o seu caráter. E qual é o piso sobre o qual nós andamos? A verdade, porque Ele é a verdade. Então nós precisamos andar nessa verdade. Nós estamos entendendo isso. E aí a gente pode entender algumas coisas. Que a santidade, ela resulta de uma soma de duas coisas. Ou vai se acrescendo até chegar a uma vida de santidade. Primeiro, intimidade. Eu preciso conhecer Deus, preciso ser íntimo. Intimidade. A nossa vida como povo de Deus precisa se resumir mais do que um domingo à noite, de uma reunião de celebração. A nossa vida com Deus tem que ser uma vida de intimidade, conhecer. Você não conhece ninguém vendo só dia de domingo, não é verdade? Como que você pode desenvolver relacionamento e intimidade com alguém que você só vê uma vez na semana? Não tem como, não dá. Você desenvolve relacionamento, você cresce em intimidade, em conhecimento com a pessoa que você convive. Quanto mais você convive, mais você conhece. Então quanto mais você convive com Deus, mais você conhece a Ele. E aí então podemos dizer que estamos vivendo uma vida de intimidade, de conhecer a Ele. Nós estamos conhecendo, nós estamos tendo intimidade. 2 Pedro
2 Pedro capítulo 1, versículo 3. Diz assim, ó: Segunda Pedro capítulo 1, versículo 3 diz assim: seu divino poder nos concedeu tudo do que necessitamos para a vida e para a piedade ou devoção, por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude. Aí eu quero ler com você na versão da Bíblia Viva, e aí você vai entender ainda mais por que eu estou citando esse texto. Diz assim, ó, e ela já vai servir para nos explicar. Porque, à medida que vocês o conhecerem melhor, Ele lhes dará por intermédio do seu grande poder tudo quanto vocês necessitam para viverem uma vida cheia de piedade, uma vida de devoção. Conforme nós conhecemos Ele, Ele nos concede o poder dEle, que é aquilo que nos capacita com tudo que nós precisamos para viver uma vida de devoção, ou uma vida de piedade, aquilo que eu poderia dizer uma vida de santidade. Então, quando eu conheço Ele, Ele dá tudo que eu preciso para viver com Ele. E aí não é mais um relacionamento firmado na minha força, no meu entendimento. É um relacionamento que flui como resultado de conhecer a Deus. Tudo o que você precisa para viver com Deus está nele, está em Jesus. E aí nós tentamos estratégias para nos relacionarmos com Deus, que são estratégias humanas, e fogem do fato de conhecermos, de crescermos em intimidade. Quanto mais você conhece a Deus, mais Ele te capacita e te dá tudo o que você precisa para viver um relacionamento correto, santo, puro, de verdadeira devoção com Ele. Então você se achega diante dEle, você vai indo, você vai se aproximando dEle. Talvez você não conhece nada direito, mas dentro do teu coração tem uma fome, uma sede por conhecer. Você não entende as coisas. Ah, pastor, eu não entendo a Bíblia, eu não entendo as coisas que você fala, eu não entendo algumas verdades, eu ainda não estou entendendo, mas dentro do meu coração tem uma fome e uma sede, e eu estou procurando conhecer esse Jesus. E aí quando você conhece Ele, movido por essa fome e essa sede, Ele te capacita com tudo que é necessário para você viver com Ele. É isso que acontece, cara. Você está vendo como Deus é? Deus é tão misericordioso que Ele concede a mim aquilo que eu preciso para viver com Ele, porque Ele sabe que eu não conseguiria produzir, e eu por mim mesmo, nós por nós mesmos, nós não saberíamos o que fazer para mantermos esse relacionamento. E aí Ele está falando: olha, você chega a mim, é o famoso venha como você é, tenha fome no teu coração, vem, não é? Aquele que tem sede, vem beba, para vir você só precisa ter sede, porque depois é Ele que vai te dar as ferramentas para você permanecer. Dá para entender isso? Por que tem muita gente que não consegue crescer e construir nisso? Porque não tem sede. Eu oro para que o Espírito Santo coloque uma sede desesperadora dentro do teu coração por Ele. O problema é que a gente quer conhecer, quer entender antes de conhecer, mas é o conhecimento de quem Ele é o conhecer, digo, de conviver, de se relacionar com Ele, é que vai me levar a entender. Não é assim com uma pessoa. Talvez você que não convive, talvez você não convive tanto comigo, você não me entende. Por que você não me entende? Porque você não me conhece. Porque quando você começar a me conhecer, você vai me entender. O problema é que a gente quer entender as pessoas sem conhecer elas. O entendimento vem como fruto de intimidade. Não é assim? E aí a gente julga as pessoas: ah, aquela pessoa isso, mas você conhece ela para entender ela? Não, não conheço. Então não julgue aquele que você não conhece. E com Deus é a mesma coisa, nós queremos entender, e Ele está chamando a gente para conhecer. Venham me conhecer, venham até mim, e aí depois vocês vão entender. É uma fatalidade isso, de tentar entender Ele antes de conhecer. Fica confuso. Você reparou que tem um monte de gente confusa dentro da igreja, que não entende a Bíblia, não entende nada. Fala assim: meu Deus, eu leio a Bíblia e não entendo nada. Por quê? Porque está te faltando sede para conhecer Ele primeiro, antes de entender. Outra: ah, pastor, mas eu conheço um versículo. Esse versículo é suficiente para te levar até Deus e te
levar a uma experiência que vai mudar a sua vida de uma vez por todas, desde que Ele se transforme vida em sua vida, você abrace Ele com toda a sua força. Hoje é uma mentalidade de muito saber, nós vivemos uma mentalidade de muita sabedoria, de querer ter muita sabedoria, de querer saber muita coisa. Tem muitas lives, muitas ministrações, muitos livros, muitas frases, muitos pastores, muita coisa. E a gente quer ficar sabendo e compra livro. Não tem problema de você ler livros. Eu gosto. Eu quero ler. Nós queremos ser cheios de sabedoria. E aí, toda essa sabedoria, sem conhecer a Deus, ela não gera vida. Ela mais causa um dano. Porque quero saber, mas fica confuso porque eu não conheço aquele sobre o qual quero saber. É a mesma coisa você tentar me entender. Presta atenção nessa comparação. É a mesma coisa que você gastar toda a sua força para tentar me entender. Você não vai conseguir, você vai se frustrar. Vai se frustrar com quem? Vai se frustrar comigo. Desisto de entender Ele. Por que a gente desiste de entender as pessoas? Porque a gente não quer investir em relacionamento. Porque a gente só pode entender as pessoas quando a gente conhece elas. Nós só podemos começar a entender Deus, as verdades dele, quando a gente começar a conhecer Ele. E não se esqueça, para conhecer, você precisa ter uma fome, uma sede no teu coração que te move. Aquele que tem sede, vem e beba. Então começa da intimidade, cara. Não sei orar muitas palavras, ore as poucas e derrama o seu coração, mais do que as suas palavras. Não sei falar muito, não tem problema, fala nada, fica quieto. Só se entra para dentro do quarto, fala: Jesus, não sei falar direito, não te conheço, mas estou aqui porque eu quero te conhecer. Jesus, seguinte, não olha para o que eu vou falar não, olha para o meu coração, porque o que atrai Ele é o coração quebrantado, não é as palavras bonitas. Então deixa Ele olhar para o teu coração. Intimidade, cara. Está vendo que nós falamos de santidade, mas eu não estou falando ainda de santidade. É impossível. Como a igreja quer viver santidade sem ter intimidade? Não tem como, cara. Sabe aquele ditado popular: diga-me com quem tu andas, que direi quem? Se você anda com aquele que é santo, eu vou dizer: você é santo. É simples. Precisamos de intimidade. E 2 Pedro 1,3 está falando isso. Porque à medida que vocês o conhecerem melhor, Ele lhes dará por intermédio do seu grande poder. Quem é o poder de Deus? O Espírito Santo é o grande poder de Deus. Ele é o poder de Deus que habita dentro de nós. Então, através do Espírito Santo, lembra? O Espírito Santo é o Espírito da verdade que nos guia em toda verdade. Então eu me achego com um coração faminto e sedento. E eu sou cheio do Espírito Santo, do Espírito que me guia em toda verdade. E a verdade é um princípio, é o piso para viver uma vida de santidade. Está vendo como se constrói? Então, intimidade, quando eu falo de verdade, tem uma coisa que é muito associada à verdade, que é a identidade. Porque a identidade é saber a verdade de quem eu sou, correto? Identidade é saber a verdade. Então a verdade me associa à identidade. Então intimidade, identidade para viver santidade. Só chegou lá no terceiro ponto, santidade. E aí santidade é a construção, é aquilo que vem à tona. Porque santidade não tem como ser escondido. Não tem como esconder uma vida de santidade. Porque é a construção, é aquilo que todo mundo vê, é aquilo que todo olho vê. Então não tem como falar assim: eu sou santo internamente. Internamente eu sou santo, mas externamente eu ainda não sou. Não existe isso. Santidade é visível. Uma vida de santidade é algo visível, porque é a construção. Teve o fundamento, intimidade, conhecimento, conhecer a Deus, que me levou à verdade, identidade. Estou construindo, criei o piso, agora eu tenho um lugar sólido para pisar. Qual é o lugar sólido? A verdade. Guarda isso no teu coração. A verdade é o piso sólido sobre o qual nós andamos. Nós somos o povo da verdade, gente.
infelizmente, há um descrédito com o povo cristão. Infelizmente, quando tem muito lugar que o cristão fala que vai pagar depois, ele fala, não vou confiar não. Por quê? Porque há uma deturpação, uma corrupção disso, e aí aqueles que eram para ser conhecidos como os da verdade, porque a verdade reflete até no nosso dia a dia, já não tem muito a essa, não vou, você vai comprar, o cara fala, não paga agora, porque crente às vezes compra e não paga. Que terrível, né, gente? Você está aqui comigo? Que bom, isso é terrível, cara, que terrível isso. Então nós chegamos na construção que é a santidade. Como eu falei, não tem como, esquece, não tem como falar que você está vivendo uma vida de santidade internamente. Eu bagunço, faz tudo virado, tudo completamente oposto à Bíblia. Então não, minha santidade é uma santidade interna, porque importa o que Deus vê. Santidade não, cara, santidade não, as pessoas precisam ver, sim. Existe uma coisa que nós temos uma dificuldade, e é onde para mim é um dos grandes erros da hipergraça, porque Deus, através de Cristo Jesus lá na cruz, Ele nos justificou, então tem a obra da justificação, correto? Mas também tem a obra da santificação. A justificação é interna, ninguém vê, mas a santificação já é algo que vem a ser externado. Embora comece de dentro para fora, mas vem para fora. A justificação não. Você foi justificado. Como dá para ver a justificação? Não dá para ver. Não tem como ver justificação, mas santificação tem como. E é o que acontece quando se fala dessa hipergraça. Coloca tudo num pacote só. Justificação e santificação dentro de um pacote só. Aí entra o equívoco. E aí entra o perigo. Por quê? Porque justificação é uma obra que já está completa na sua vida. Você não está sendo justificado de glória em glória. Você já é justificado. Está acabado isso aí, já foi feito. Justificação é uma obra imediata em sua vida a partir do momento que você reconhece Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Justificado. Não é gradativo, já está completo. Você já é justificado 100%. Entende isso? Você é justificado 100% já. Está pleno. É baseado na graça de Deus. É baseado na graça dele. E a santificação também é pela graça, porque é tudo pela graça. Mas é a graça no sentido de empoderamento para um posicionamento. Eu não preciso ser empoderado para ser justificado. Justificado é quem eu sou. Agora a santificação, eu sou empoderado pela graça para viver um progresso. Vou progredindo. Santificação é o processo ao qual eu vou me tornando parecido com Jesus, sendo transformado de glória em glória conforme a sua imagem e semelhança. Isso é um processo de santidade, porque quanto mais santo, mais parecido com Ele. Justificação já está pronto. Você reconheceu Jesus na sua vida? Você entregou a sua vida para Jesus? Talvez sem entender muito, sem entender nada, entregou para Ele, justificado, pronto, está pronto. Mas agora entra um processo de santificação. Não posso colocar tudo isso dentro do mesmo pacote. Agora a santificação, embora seja pela graça, porque é uma obra que o Espírito vai gerando em nós, através também de um cooperar nosso, do que? De uma disciplina. Tem gente que quer viver santificação, mas não se disciplina para tal. Santificação não é a mesma coisa que justificação. Não aconteceu já e está pronto, consumado. Você não está pleno nisso. A justificação você já está pleno. Na santificação não. Aí a justificação não me exige disciplina espiritual. Eu não preciso fazer nada mais para ser justificado. Não tem disciplina. A santificação não. Exige disciplina. Vou orar, vou ler, vou jejuar, vou passar tempo de meditação, tempo a sós com Deus, disciplinas espirituais, no qual nisso eu estou me colocando no lugar. E entenda uma coisa, não são as disciplinas espirituais que nos santificam, porque se fossem as disciplinas, no final o mérito seria de quem?
E Deus não divide a glória dele com ninguém. Porque você ia falar assim: olha, eu me disciplinei e agora eu sou quem eu sou. Não, ele não divide a glória dele. A disciplina espiritual te coloca num lugar em Deus, onde Ele pode fazer na sua vida aquilo que somente Ele pode fazer. Não é você. Você só se coloca naquele lugar. Aí tem gente que é contra as disciplinas. Não, esse negócio de tenho que orar, tenho que ler a Bíblia, tenho que jejuar, tenho que meditar, isso aí não, já está pronto. A justificação sim. Isso aí é esforço humano. Não, filho. Isso aí é eu só me colocar no lugar onde só Deus pode fazer o que Ele precisa fazer. Para a nossa vida só tem uma solução. O nome dele é Jesus. E as disciplinas me colocam num lugar desse, onde eu me encontro disponível para Ele. E eu estou dizendo para Ele: Senhor, faz em minha vida o que só o Senhor pode fazer. Porque eu não sei, eu não consigo. Então não são as disciplinas que te mudam, elas só te posicionam. Jesus. Entendeu, gente? Está pegando essa verdade no teu coração, hein, no teu espírito? Esse é o nosso objetivo: preparar um povo para estar com Deus e que vai viver nos dias presentes uma parcialidade das realidades do céu. Sabe o que Deus está fazendo? Eu escrevi lá, Ele está nos levando mais fundo. Para quê? Para que nós possamos ir mais alto. Tem algo sendo gerado no meu coração. Eu vou falar para você. Eu estou numa expectativa para viver e ver, experimentar dias intensos de manifestações, de sinais, prodígios e maravilhas. Mas para que isso aconteça, Deus está fundamentando verdades em nós, para que não seja apenas um barulho, mas para que seja uma sinalização do reino que está vindo. Ele está fundamentando verdades. Tudo isso que nós estamos vivendo, todos esses dias, essas palavras, Ele está fazendo com que nós venhamos criar raízes, arraigados, fundamentados nele, para que nós venhamos viver. Cara, escuta isso que eu vou falar de novo. Para que nós venhamos viver, e nós vamos viver, vou repetir, nós vamos viver um dia de um intensificar de sinais, prodígios e maravilhas. Por isso nós estamos sendo fundamentados, para que nós não venhamos nos perder em meio aos sinais, mas para que nós possamos sinalizar: isso é apenas um sinal do reino que está vindo. Esse é o propósito dos sinais, dos prodígios e das maravilhas. Não é para nos sinalizar, é para apontar: se preparem, Ele está vindo. Espírito Santo, acrescenta em nós fome e sede, paixão por Jesus, por favor. Que nós não venhamos ser o nosso limite, que o nosso conhecer não seja o nosso limite. Leva-nos além de nós mesmos, Senhor. Leva-nos além de nós mesmos. O limite não é aquilo que eu entendo. O limite é o Senhor. Ou seja, não tem limite. Leva-nos além, Senhor. Você entendeu isso? Justificação e santificação? Um dia a gente pode só falar sobre isso. Mas é que a gente tem a facilidade para abraçar a justificação, porque isso fala de Cristo como Salvador. Mas santidade, ela aponta muito para Cristo como Senhor, autoridade, ao qual nós devemos prestar conta. E infelizmente para nós no Brasil é muito difícil isso, autoridade, Senhor. Porque autoridades no Brasil, cara, só vê corrupção, não tem credibilidade. Infelizmente,
é uma nação onde, quando se fala de autoridade, já não se tem tanta credibilidade, mas isso vai ser revertido no poder de Jesus, porque há os sacerdotes, povo, noiva, filhos, que estão intercedendo pela nação. Nós vamos ver uma melhora, nós vamos ver a nossa nação transformada pelo poder do Espírito Santo. 2. Então, nós enxergamos Jesus como Salvador, mas nós precisamos enxergar Jesus também como o nosso Senhor. O senhorio dele representa o quê? Eu não pertenço mais a mim, eu sou dele. Por isso que eu não posso parar só na questão de Cristo Salvador, se bem que isso é uma separação que nós criamos, mas biblicamente é uma separação impossível de ser feita, tá? Essa separação que eu estou falando é uma separação que nós criamos na nossa mente, biblicamente é impossível, porque Ele é o Salvador e Senhor, Senhor e Salvador, não se separa, mas nós criamos um jeitinho brasileiro, vou falar do Brasil, de gerar essa separação. Eu aceito Jesus como meu Salvador, mas aceita Ele como Senhor? Porque esse progresso da vida de santidade tem a ver com o senhorio dele, de você entender que Ele é o seu dono. Se Ele é o teu Senhor, você não pertence a você mesmo. Esse corpo não te pertence. Essa vida não te pertence. Você vive uma vida que não é sua. Você parou para pensar nisso? Cara, eu estou vivendo uma vida que não é minha. Por isso que eu não posso viver ela do meu jeito, eu preciso viver ela do jeito do meu Senhor. Você vive uma vida que não é sua, por isso que você não tem o direito. Todo aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador não tem o direito de viver mais do seu próprio jeito. Essa vida não te pertence mais, é do Senhor. Por isso você deve prestar conta para Ele. Senhor, é assim que eu tenho que fazer, é assim, é assim. Senhor, é isso aqui que eu tenho que comprar, eu vou investir nisso, é isso aqui que é para fazer, não é? Por quê? A vida não é sua. E aí nisso, no senhorio dele e no nosso temor, não no sentido de medo, porque o temor para com Deus eu vejo que mais nos faz correr para Ele do que correr dele. E nesse temor, nessa consciência, nós vamos vivendo o senhorio dele, em sincera devoção, vamos sendo transformados de glória em glória, conforme a imagem e semelhança de Jesus. Aí entra 2 Coríntios capítulo 3, onde Paulo está falando assim, onde há o Espírito do Senhor. A versão que caberia mais aqui seria dizer, onde o Espírito Santo é o Senhor, aí a liberdade, onde Ele é o Senhor, então deixa Ele ser o seu Senhor. Isso aqui é só um pano de fundo para a gente entrar em algumas outras coisas aqui. Está comigo? Nós precisamos de homens firmados na verdade. Lembra que eu li lá de Tito, quando Paulo está aconselhando Tito, vou levantar presbíteros, homens apegados à fiel palavra. Ou seja, Tito, é homens que estão firmados na verdade. Se você vê na verdade, a lista, quando Paulo vai falando com Tito, quando Paulo vai falando com Timóteo, sobre como deve ser esse homem, esse presbítero, como esses homens devem ser, a lista se resume em 90% está falando de posicionamento, de caráter, de hombridade, de uma vida na verdade. E aí Paulo está falando para Tito, Tito, que sejam homens apegados à fiel palavra, ou seja, homens que vivem a verdade. Como nós falamos no devocional dos homens, aquela frase de Lutero que o Lopes sempre fala, a paz, se possível, mas a verdade, custe o que custar, em qualquer circunstância, não importa, a verdade sempre. É isso que Lutero falava. Então homens dessa forma, por que nós precisamos de homens dessa forma? Para levarem a outros a viverem a sã doutrina, e para convencerem aqueles que estão vivendo fora disso, a se converterem para a verdade. Então, para levar alguns você só vai levar, por quê? Porque eles não estão contra isso, eles só não conhecem isso. E outros
outros estão iludidos. E aí nós precisamos, através do Espírito Santo, cooperar para que eles sejam convencidos a entrarem na sã doutrina. Ainda em 2 Pedro, no capítulo 2, o versículo 1 fala assim, ó, 2 Pedro 2:1 fala desse jeito: assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres. Olha o que Pedro está falando. Assim como no passado, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao cúmulo de negarem o soberano que os resgatou, atraindo sobre si mesmos repentina destruição. E aí ele fala assim no versículo 2, muitos, olha essa palavra, muitos, o que está escrito na sua Bíblia, muitos também? Muitos, não é pouca pessoa que vai cair nisso não, gente. Muitos seguirão seus falsos ensinos. São poucas pessoas que vão seguir os falsos mestres, os falsos ensinos? São muitas pessoas. E Paulo para Timóteo, ele desvenda por que isso acontece, do que Pedro está falando. A Bíblia é uma só, mudou o autor, mas nós estamos transicionando, Pedro e Paulo, mas a verdade é uma só, porque Paulo já aconselhou para Timóteo, ele falou assim, ó, as pessoas vão querer ouvir as mentiras, elas não vão querer ouvir a verdade, por isso muitos seguirão os falsos mestres. E aí Pedro está falando isso. Muitos seguirão os falsos ensinos e práticas libertinas, e por causa dessas pessoas haverá difamação contra o caminho da verdade. Ou seja, o caminho da verdade, as pessoas vão falar mal da verdade, as pessoas vão escarnecer a verdade. Isso já acontece, e quanto mais se aproxima o dia do Senhor, e quanto mais, você quer ver um negócio? Quanto mais verdade nós anunciamos, mais as pessoas vão falar mal dela. Por quê? Porque a verdade é aquilo que todo homem não quer ouvir. Então é melhor falar mal do que me sujeitar. Eu não lembro de quem é essa frase, mas fala assim que a Bíblia contém aquilo que todo homem, talvez eu estou contextualizando, a Bíblia é o livro, é aquilo que contém aquilo que todo homem não gosta de ouvir, a verdade. Então, entre não me sujeitar à verdade, ao senhorio, e falar mal, o que é mais fácil? Eu difamar a verdade, e começar a falar, eu quero, cara, a gente vai viver dias de perseguição. Ninguém deu glória a Deus, nenhum aleluia. Nós vamos viver dias de perseguição, cara. Talvez não seja perseguição que nem acontece nos países perseguidos, mas nós vamos viver dias de perseguição por aqueles que se dizem, mas não são. Por quê? Porque eles vão falar assim, não, isso é exagerado, que santidade, para que isso é muito, não, isso aí, e vão começar a difamar. E uma vida de santidade, e aqueles que querem se posicionar nesse firme fundamento da verdade, de uma vida de santidade, vão ser difamados. Fala, para que isso aí? Já tem mais de 12, 13 anos que o Ney ministra relacionamento em santidade, e já existe isso, quando se vê um jovem, um casal de jovem que está num relacionamento, que resolve não se beijar, mas não namorar, mas se relacionar. Viver um relacionamento é diferente de viver um namoro. E aí o jovem decide apenas se relacionar e namorar só depois do casamento. Eu queria entender coisas que eu entendo hoje antes de conhecer a Bruna, que o namoro não existe. Por que não existe namoro? Porque namoro é para o casamento, cara. Você namora quando você casa, você não namora antes. O problema é que tem gente namorando antes e quando casa não namora mais, porque namoro é para o casamento. Por isso que nas listas, que nós vamos passar por ela domingo que vem, quem sabe, Deus o sabe, quando você vê Paulo falando a Efésios sobre o comportamento com os irmãos, sobre o comportamento com os patrões, com o comportamento de pais e filhos, comportamento do marido e noivo, ele não fala do comportamento do namorado e namorada. Por quê? Como que deve se comportar? Por que você não acha na Bíblia como que se deve comportar o casal de namorado? Porque namoro é para o casamento, cara. E aí isso já acontece quando tem um casal de jovem que decide por entender a verdade e não se guardarem um para o outro, porque um relacionamento santo não tem a ver eu estou me guardando para ele, não, eu estou me guardando porque eu estou aguardando o meu noivo.
Então não é se guardar, o menino não se guarda para a menina não se guarda para o menino. Eles estão aguardando, por isso estão se guardando. É isso. Aí quando se tem um casal desse, a igreja acha que é alienígena. São ETs. Como pode? Isso é exagerado, isso é muito radical. Já estão difamando a verdade e a gente não está vendo. Cada dia que passa nós vamos viver, nós vamos chegar num tempo onde santidade vai ser motivo de chacota. Por isso o Espírito Santo está nos posicionando, porque ao mesmo dia que isso cresce, também cresce os homens que estão vivendo a verdade, a igreja verdadeira, a igreja gloriosa, o povo de Deus, não num nome, mas numa conduta, num padrão, uma forma de viver. Prepara, cara, já é assim, já tem acontecido sutilmente debaixo do nosso nariz. Se você fica muito numa verdade que exige uma transformação, você é radical, porque agora é graça, mas é a graça que me empodera para viver debaixo do senhorio do meu Deus. Se não fosse a graça, eu não ia conseguir viver o senhorio dele, mas a graça me capacita, porque eu conheci Jesus. Lembra que nós lemos aqui? Eu conheci Jesus e Ele, através do poder dele, me deu tudo que eu preciso para viver uma vida de piedade. Jesus. Haverá difamação contra o caminho da verdade. Essa difamação não vem daqueles que você vê não, tá? Você vê aí, às vezes a gente vê essas marchas aí, onde se vestem de Jesus e escarnecem. Não é essa difamação não, porque esses não conhecem a verdade para difamar a verdade. Falam mal da verdade aqueles que já ouviram a verdade. Não é esses aí não, gente. Esses aí de comercial, de garoto propaganda, garota na verdade, propaganda, que é garoto, propaganda de marcas, aí não são esses aí que difamam a verdade não. Não é com esse povo aí. E aí a gente precisa entrar numa consciência, nisso que a gente está falando de santidade, que ser santo não é somente ser separado. Durante muito tempo a igreja resumiu isso. Ser santo é o quê? Ser separado. Isso não é incompleto. Se ser santo for somente ser separado, Deus não foi sempre santo, porque não existia pecado. Para que Deus ia ser separado do pecado se não existia? Então a mentalidade, eu vejo, sabe o que eu começo a descobrir, eu começo a ver que a gente vive um evangelho muito incompleto. A gente vive uma meia verdade, e a meia verdade nos leva só até um ponto. A gente precisa viver uma verdade plena para que ela nos leve ao nosso destino, não apenas numa metade do caminho. Eu vejo a igreja, nós como igreja cristã, a igreja tem vivido durante muito tempo uma meia verdade, ou seja, nós fomos levados até um determinado ponto, como esse exemplo que eu estou dando. Santo é ser separado, não, santo é ser separado, mas também ser dedicado a boas obras. Então ser santo é ser separado e dedicado a boas obras. Deus é santo, eternamente santo, porque Ele sempre foi dedicado a boas obras, Ele é santo. Então, quando nós vivemos uma vida de santidade, fundamentada no conhecimento de quem Ele é, nós nos separamos do pecado e nos dedicamos a boas obras. Por quê? Porque não se trata de ir para um convento e ficar lá trancado. A gente citou Lutero, se você ver a história dele, você vai ver isso, um homem que vai para um convento até ele ter um encontro com a verdade e reconhecer que não é aquilo. A pior coisa para as trevas não foi Lutero ter ido para o convento, foi ele ter resolvido
viver posicionado fora, no dia a dia. Então as trevas não se estremecem com aqueles que ficam se isolando dentro de um convento. As trevas se estremecem com aqueles que vivem a realidade de uma vida com Deus, dentro dos ambientes de trabalho, dentro das escolas, dentro das famílias. Aí, meu irmão, aí se estremece. Tem um representante do reino. Você conseguiu entender? Santo não é ser apenas separado, mas é ser dedicado a boas obras. Volta um pouquinho aí em 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. Se eu for lendo e não esperar, para mim poder ganhar tempo, tem muita coisa para a gente entrar ainda. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, diz assim, ó, porém, essa versão da King James eu gosto muito que ela traz essa palavra assim, ó, porém, considerando, diga comigo assim, considerando, diga comigo, considerando, é refletir, tá? Refletindo, pensando nisso, considerando, porém considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santo em todas as vossas atitudes, ou em todo o vosso comportamento, em toda a vossa maneira de ser. Tornai-vos santo também em toda a vossa maneira de ser. Isso tem a ver com atitude, comportamento. Mas você vê que 1 Pedro resume bem o que a gente está tentando falar aqui. Considerando a santidade dele, tornai-vos santo. Só que eu preciso considerar a santidade dele. Tem gente que só quer ser santo em todas as atitudes, mas sem considerar aquele que é santo. Ou seja, sem parar para refletir, sem parar para conhecer ele. Considerando a santidade dele, eu preciso passar por esse processo. Aí, tornai-vos santo em todo o vosso procedimento, em tudo aquilo que você vier fazer. E aí conecta com o que eu estou falando. Santidade não é algo externo. Não dá para ser santo internamente. Melhor, interno, né? Não dá para ser santo internamente. Em todas as vossas atitudes. Ou seja, isso aqui tem a ver com se dedicar a boas obras, a viver uma vida de boas obras. Agora presta atenção, viver uma vida de boas obras não tem a ver com fazer obra de caridade. A gente vai, boas obras, vou fazer obra de caridade. Obra de caridade, eu não vou citar aqui, mas diversas religiões fazem. E essas obras de caridade não necessariamente refletem que eles estão na verdade. Pastor, então não precisa fazer obra de caridade? Pode fazer, mas não é isso, não se resume a isso. Porque tem gente que acha que porque faz obra de caridade vai ser salvo. Você vai ser salvo se você aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, cara. Eu ajudo os pobres, eu ajudo o necessitado, eu sou uma pessoa boa. Enquanto você se achar uma pessoa boa, você não é bom para ir para o céu. Porque o céu não é lugar para aqueles que se acham bom. O céu é o lugar daqueles que foram salvos por aquele que é bom, daqueles que reconheceram, não há nada em nós que pode nos levar a Deus, senão apenas Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Então eu não vou para o céu porque eu sou bom. Então, vamos esquecer disso. Mas, vou ressaltar de novo, para você não falar, pastor, então não precisa fazer nada. Pode fazer, na verdade deveríamos fazer mais. Pode ser feito, mas isso não nos faz bons, tá? E não se resume a isso, as boas obras. Porque tem muita gente que faz isso para os outros, mas dentro de casa não faz nada pela esposa, não faz nada pelo marido, não faz nada pelos filhos, não faz nada pelos amigos. Então não é essas boas obras. Talvez a gente vai passar aqui um pouquinho nas boas obras. Efésios capítulo 4. Vamos lá para Efésios. Jesus. Vamos ver um pouquinho disso para o prático. Que o Espírito Santo nos ajude a viver essas verdades que nós vamos falar aqui. Efésios capítulo 4, versículo 1. Depois a gente vai pular um pouquinho, do versículo 1 ao 3, depois a gente vai lá para o versículo 17.
Mas capítulo 4 de Efésios, versículo 1 diz assim, ó, portanto, eu prisioneiro no Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno para o chamado que recebestes. Andeis de uma forma digna do chamado que você recebeu. Se você ler o contexto lá, você vai ver que Paulo está vindo construindo com os Efésios, e nós já passamos por isso. Vocês não eram povo, vocês eram estrangeiros, vocês eram distantes, mas agora vocês são povo. Olha um chamado que nós recebemos. Qual o chamado? De viver dentro da realidade de povo de Deus e desfrutar de tudo aquilo que Jesus fez na cruz. Eu preciso andar de acordo a esse chamado, eu preciso andar de uma forma digna. Cara, o meu padrão de vida, a nossa forma de se comportar é outro. Escuta uma coisa, tudo que eu vou falar aqui são coisas que eu luto na minha vida diariamente, tá bom? Pra você não pensar assim, até brilhando o negócio em cima da cabeça do pastor, não tem nada a ver com isso. Mas a minha forma de dirigir no trânsito precisa ser uma forma digna, que revele o chamado que eu recebi. Eu sou povo de Deus. Por que eu falo do trânsito? Porque, cara, eu tenho dificuldade, velho. O cara fala um negócio errado e eu já tenho vontade de mandar ele para o poço de Jacó. Vai beber naquela água, seu fariseu. Eu perco a paciência. Mas já estou melhor. Mas é só eu esse problema. A minha oração quando eu tenho saído de carro, minha oração pela manhã, Senhor, quando eu saio para dirigir esse carro, que a minha direção glorifique o teu nome, santificado seja o teu nome na minha direção desse carro. Quem dera fosse só isso. Tem muitas outras coisas que eu não vou falar, senão você não ia aguentar, você não ia suportar. Mas eu sei que tem muitas coisas aí também. Você que está me ouvindo, também tem na sua casa aí, por favor. Tem um monte de coisa aí. Quem dera fosse só o trânsito, né? A gente resolvia, vendia o carro, só andava de ônibus. Acabava com o mal. Mas não é só isso. Tem um monte de coisa. Mas em todas essas coisas eu preciso viver de uma forma digna para com o chamado que eu recebi. Quem eu sou? Eu sou povo de Deus. Preciso viver de uma forma digna dessa realidade. Não é? O Lopes leu lá uma lista hoje de coisas lá falando de militar, ele não faz, eu lembro dessa aqui que lembrei agora. O militar, ele não se esconde, ele se camufla. E aí ele leu uma lista de coisas assim. Por quê? Tem uma forma digna do militar se portar. Se existe essa forma diferenciada para o militar, você acha que para a gente que faz parte do reino, povo do reino de Deus, que tem como rei, o rei dos reis e senhor dos senhores, você acha que deve ser como? Uma forma digna. Que o Espírito Santo nos ajude. Lembra que isso que eu estou falando, eu vou sempre ressaltar isso que eu estou falando não é uma verdade que nós alcançamos na nossa força, é uma realidade que nós só podemos viver mediante a uma rendição ao senhorio do Espírito Santo. Então é o Espírito Santo, tá bom? Não vai sair daqui tentando, agora eu vou tentar, peraí, eu vou, você já tentou talvez dirigir de uma forma melhor, como eu já tentei me acalmar um pouquinho mais, na minha força, dá ruim, filho, não dura um mês, quem dera fosse um mês, não dura uma semana. Você nunca saiu assim, eu vou começar a fazer, você já fez isso? Acho que todo mundo já fez isso um dia, eu vou começar a fazer certo agora. Vou começar a fazer direitinho, eu não vou mais furar o sinal. Eu estou dando exemplo só do trânsito, tá? Mas pode pegar para a vida geral. Alguma vez na sua vida você já fez, eu vou começar a fazer, moiou, filho, você vai maquiar, porque não vai durar semanas, e depois vai voltar a estacar zero, aí fica bravo, aí fala assim, eu não consigo, eu vou para a igreja, eu não consigo mudar, porque se você procurar a gastar tanta força que você está gastando para mudar, gastasse para se posicionar num lugar em Deus, onde Ele pode te mudar, você ia cansar menos. A gente gasta muita força para querer mudar, vamos gastar nossa força para nos posicionarmos nas disciplinas. Gasta essa força para orar. Sabe a força que você tenta investir para mudar? Investe ela no quê? Para orar. Vou lá orar. Vou orar, vou me render a Jesus, vou jejuar, vou passar tempo com a palavra, e deixa
porque o Espírito Santo, o poder de Deus, vai te capacitar com tudo que você precisa para viver uma vida piedosa. Está nele, cara. Deus é muito bom, né, meu? Deus não é bom demais, cara. Olha o Deus que você serve. O Deus que te dá tudo que você precisa para viver com Ele. Não tem outro, cara. Não tem outro Deus. Não tem outro Deus como o nosso Deus. Que Deus é esse, cara? Andeis de modo digno para o chamado que recebeste. Diga assim comigo: eu recebi um chamado. Não, você vai falar com convicção, me ajuda aí, vamos lá. Eu recebi um chamado. E agora a gente precisa viver de uma forma digna desse chamado, correto? Chegou aí? Beleza. Aí aqui Paulo vai continuar e ele vai trazer um pouquinho do que é essa forma digna. Ele fala assim, ó: com toda, continuando, né? Andeis de modo digno para com o chamado que recebeste, com toda humildade, mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Ó, seja humilde, seja manso, tenha paciência, suporte uns aos outros. Isso faz parte da maneira digna de viver dentro do chamado. Porque aquele que me chamou é manso e humilde de coração. Por isso que ele começa aqui: seja humilde e manso, porque ele é manso e humilde de coração. Seja humilde. Oh Deus. Versículo 3, eu não vou ficar muito nisso, tem muita coisa, eu quero entrar, e eu quero encerrar isso aqui hoje, não quero levar para o próximo domingo não. Procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Vivam em unidade, cuide, se esforcem, tenham zelo pela unidade. Isso é viver dentro do chamado digno. Por quê? Porque eu não sou chamado como um indivíduo único, eu faço parte de um povo, de uma família, de um corpo, de uma casa onde eu sou uma pedra, o outro é outra pedra. Você já reparou que tudo que tem a ver conosco na Bíblia tem a ver com coletivo e não com algo único? Único é só Deus, nós não, cara. Nós tem a ver com o quê? Família. Ninguém é família sozinho. Tem a ver com casa. Ninguém, não se constrói uma casa com uma só pedra, com um só tijolo. Nós somos o que? Corpo. Ninguém é corpo, um membro só não é corpo. Nós somos povo. Não existe povo de uma pessoa só. Quem que é aquela pessoa? É um povo. Não, não. Nós somos um povo coletivo. Por isso que viver de uma forma digna para com o chamado que eu recebi tem a ver com o quê? Zelar pela unidade. Zela pela unidade, cuide por essa unidade do Espírito, se esforce para manter a unidade, que no tempo do distanciamento, você venha viver, o aproximar, a unidade como você nunca viveu. Eu estava falando com os pastores, com os pastores, com esses amigos que a gente tem se reunido dia de quarta-feira pela manhã para orar. Eu falei para ele: olha o que Deus faz, cara. Ele gera acontece o distanciamento, e dentro do distanciamento nós estamos nos unindo. Quando podia se unir, a gente estava distante. Agora que é distante, a fase onde o que mais fala é distanciamento, nós estamos nos aproximando. Deus é especialista em fazer as coisas virar de ponta cabeça. Ele é especialista em fazer isso, cara. Distanciamento, não, vocês vão se unir mais. A igreja, igreja de Jesus, a igreja não tem que entender o distanciamento como algo que nos distancia. Pastor, está maluco, distanciamento é para distanciar. Não, a igreja precisa entender distanciamento como algo que nos une em espírito, de uma forma como nunca. Mas a igreja não entendeu nada, pastor.
A igreja não entendeu nada. Ela entendeu o distanciamento como como se fosse algo para nos distanciar, para nos separar. O distanciamento é para nos unir. Nos unir em espírito, naquilo que de fato nos une. Nós estamos vivendo num tempo propício para crescermos em unidade. Ô pastor, mas não pode se abraçar. A unidade não é se abraçar. Eu tenho que chegar no irmão, tem que dar toquinho de cotovelo. Unidade não é pegar na mão. Unidade é nós começarmos a nos importar uns com os outros. Unidade é nós não perdermos as oportunidades que nós temos disso aqui, cara. Unidade é o poder estar próximo do meu irmão, mesmo distante, me aproximar dele. Como assim? Eu vou começar a ligar para essa pessoa, quero saber como que ela está, se ela está precisando de alguma coisa. Eu quero inclusive fazer o quê? Eu quero orar pelos meus irmãos. Qual a maior forma de você crescer em unidade? Ore por alguém, para de orar só por você. Para de viver um evangelho egoísta. Começa a orar pelas pessoas. Fala assim, Senhor, que aquele lá não venha se perder nesse tempo onde as portas da igreja estão fechadas. Agora está aberta parcialmente aí. Mas nesses tempos de dificuldade, onde as pessoas, que ele não se perca, que ele venha crescer, Senhor. Ore pela pessoa. Você está crescendo em unidade quando você ora por ela. Mas ela não sabe. Mas o Espírito sabe. E é o Espírito que une perfeitamente todas as coisas. A unidade do Espírito. Vamos pular? Não vou conseguir. Já não vou nem lutar contra isso aqui mais. Versículo 17 diz assim: sendo assim eu vos afirmo e no Senhor insisto, para que não mais vivais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Isso aqui é vida prática, ó. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que vivem devido ao embrutecimento do seu coração. Havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Entretanto, não foi isso que vós aprendeste de Cristo, se é que de fato o ouviste e nele foste discipulados conforme a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a sedes renovados no vosso modo de raciocinar, e a vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus. O novo homem foi criado para ser o quê? Semelhante. E qual é o processo que nos leva a ser semelhante a Deus? O processo de santificação. Então nós fomos criados para viver um processo de santidade. O mesmo Paulo, não precisa abrir em Efésios, ele está falando assim, ó, no capítulo 1, versículo 4, ele está falando: aquele que nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então santidade tem a ver com a origem daquilo que eu fui criado para viver. Entende? Faz parte da essência, da origem daquilo que eu fui criado para viver. Me escolheu nele para quê? Para sermos santos. Versículo 24, continuando: a vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes do quê? Justiça e santidade provenientes do quê? Da verdade. A gente continua aqui, Jesus? Portanto, cada um de vós deve abandonar, aqui ó, boas obras. Vamos entrar aqui? Olha o prático da vida de santidade. Até hoje nós só falamos de algo mais externo, né? A gente não está falando de atitudes, mas agora vamos entrar nesse comportamento. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Ou seja, não mente não, cara. Mentira não cabe com você. Por quê? Porque você foi criado para ser semelhante a Deus, em justiça e santidade proveniente da verdade. É contraditório. Eu fui criado para viver em justiça e santidade por meio da verdade e dizer mentira. Fale a verdade. Fale a verdade. Tá bom? Eu não vou entrar, não vou abrir esse parênteses, não. Vou abrir. Claro, se você ler um pouquinho da história, você vai ver de uma mulher
que em meio ao massacre dos judeus, ela escondia judeus em sua casa. E aí quando iam lá, perguntavam se tinha judeus, o que ela falava? Não tem. Ô pastor, mas e aí? Aí a gente precisa entender a verdade. Ô pastor, mas... Ah tá, então ela vai falar, tá tudo aqui, tá tudo eles aqui, ó. Eles estão tudo aqui, pode matar tudo, porque eu vou falar a verdade, tá? Então a gente precisa crescer na verdade, e entender a verdade, mas também não estou falando para você, aquela coisa assim, né, sei lá, cara, ligou na sua casa para cobrar, fala que eu não estou, não, você está, e se você está devendo, fala a verdade, é verdade? Fala que eu não estou aqui não, pelo menos sai, fala que eu não, peraí, aí você sai, grita lá da rua, fala que eu não estou, então fale a verdade, abandonar a mentira, falar a verdade com o seu próximo, pois somos membros de um mesmo corpo, estremecei de ira, mas não pequeis, não dá para ficar explosivo, não tem, estremeceu de ira, mas não explode não, filho, por quê? Porque a forma digna de andar tem a ver com mansidão, e não com explosão. Você já tentou parar de ser explosivo? Pulou, né? Não deu certo, não consegue, vai lá, no Espírito Santo, se posiciona no lugar onde Deus pode fazer o que só Ele pode fazer na sua vida. Estremecei de ira, mas não pequeis, acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha. Está nervoso? Vai orar. E não deis lugar ao diabo. Olha, sabe o que você está vendo que tem uma vírgula, ele não está entrando em outra coisa, ele está querendo dizer o quê? A ira, se não controlada, dá lugar ao diabo. Vou ler junto eles, é a Bíblia. Estremecei de ira, mas não pequeis, acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha, e não deis lugar ao diabo. E se eu não acalmo a raiva antes do sol se pôr, eu estou dando lugar para o diabo. Mas isso não tem nada a ver com a gente, isso aqui era o jeito antigo que a gente vivia. A partir de hoje, pelo poder do Espírito Santo, não tem mais nada disso. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente o que seja útil para edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. E aí ele vem fazendo uma lista aqui, ó. Toda amargura, toda cólera ou ódio, toda amargura, todo ódio, toda ira, toda gritaria, toda blasfêmia, ou seja, toda calúnia, toda difamação, toda afirmação falsa, sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda maldade. Pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os outros. Agora morde mal um pouquinho. Perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. De novo, perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. O perdão não é uma opção na vida do cristão. Se você é um cristão de verdade, perdoar não é uma opção. Eu faço parte do povo de Deus, eu tenho opção de não perdoar? Não. Por isso que a gente falou no devocional. Por isso tem muita gente que se admira com a verdade, mas não quer viver. Tem muita gente, a gente vai compartilhar um dia isso aí, do perigo de ser admirador. Tem gente que se admira, nossa, olha que forte, é forte isso.
existem muitos admiradores, mas a verdade, ela quebra as nossas estruturas, né? Então, se você é povo de Deus, perdoar não é uma opção. Talvez você não consiga perdoar na hora, mas você precisa ter a consciência: eu preciso perdoar. Não vou falar que você não está reluzindo glória, não tem uma glória reluzindo ao seu redor. Só que você precisa ter a consciência: eu preciso perdoar. Agora estou bravo, não consigo perdoar imediatamente, mas você precisa ter a consciência do seguinte: não sei, talvez tenha acontecendo alguma coisa, ou o dia que acontecer, talvez na hora você não vai conseguir perdoar, mas na hora você vai precisar ter a consciência: eu preciso perdoar. Agora está difícil. Talvez, né, vai mudando aí. Eu achei muito legal o que o Rodolfo Abrantes falou. Às vezes o perdão acontece meio de uma forma progressiva. Talvez na hora você vai falar assim: tomara que morra. Aí vai passar umas semanas e vai falar assim, não, você vai falar assim inicialmente: eu queria matar aquele infeliz. Aí depois, na outra semana você vai falar: tomara que ele morra. Aí depois você não vai querer que morra, você vai falar assim: bem que podia quebrar uma perna, um braço. Você está cheio aqui, mas não está explodindo, tá? Aí depois, não precisa quebrar não, podia furar o pneu do carro dele. Agora não podia. Aí até que você vai ver que ele podia estar bem, né? Às vezes você não vem falar para mim, tá? Agora você também não vem com a hipocrisia de falar que todas as vezes você perdoa instantaneamente. Não, cara. Às vezes não é instantaneamente, você não consegue, mas na tua cabeça está ali: isso aqui eu não posso deixar passar, não posso jogar debaixo do pano, debaixo do tapete. Sabe o que eu vejo? Tem muita gente que joga a falta de perdão para debaixo do tapete, não resolve os problemas com as outras pessoas, faz o quê? Joga lá. Cuidado, porque vai ter um dia que você vai levantar e o vento vai soprar, e tudo que estava sujo lá debaixo do tapete vai vir à tona. E eu oro para que o vento sopre. A gente não quer o vento do Espírito, o sopro do Espírito? Ele serve para isso. Para quê? Para trazer a bagunça que a gente deixou debaixo do tapete para fora, para que a gente possa se organizar. A gente só pensa nessas questões do Espírito no sentido: oh, glória, xaralalala. Não. Quando a gente fala do fogo, queremos o fogo do Espírito. O fogo vem para purificar, cara, e para remover aquilo que não presta. Queremos a chuva, ela vem para refrescar, mas ela vem para limpar. Queremos o vento, ele vai soprar o que está escondido. Não queremos mais nada, Senhor. Queremos sim. Vamos continuar? Vamos lá para Tito, capítulo 2. Eu acho que eu vou conseguir sim, fica junto comigo aí. Tito, capítulo 2. É Tito? Tito. Tito, capítulo 2, versículo 11. Diz assim: porquanto a graça de Deus, Tito 2,11, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para quem? Para todas as pessoas. É isso mesmo, Jesus? É isso mesmo. A graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. A salvação está disponível para todos, por meio da graça. Mas, gente, só não entra quem não quer mesmo. Aí tem gente que fala assim, tem gente que acha que não está pronto, mas mal sabe ele que quando ele vê que ele não está pronto, é aí que ele está pronto, porque o dia que ele achar que ele está pronto, ele não presta. Você está vendo como há uma mentalidade, há uns equívocos? Tem gente que não vem para a igreja, né? Vem para Jesus, a gente fala igreja, porque a pessoa fala assim: eu ainda não estou pronta, mas ele não sabe que o fato dele não estar pronto é o que faz dele uma pessoa pronta.
Porque o dia que ele achar que ele está pronto, vai dar problema. Porque alguém que se diz pronto não está pronto para receber aquilo que é para a graça, que é pela graça. Entendeu? Então, se você conhece alguém que fala para você assim, eu não estou pronto, você fala para ele, está no ponto. É desse jeito. Já pensou, se alguém falar para a gente assim, não estou pronto, aí você já, glória, aleluia, cara, é isso aí a parada. Ele vai falar assim, você está maluco, eu estou falando que não estou pronto. Aí você vai falar, mas é isso, esse é o ponto é não estar pronto. Essa é a medida exata, porque quem de fato está pronto? A graça se manifestou salvadora para todas as pessoas. Cara, eu quero orar isso aqui. Me ajuda, vamos orar junto comigo. Não tem como, a gente precisa orar. Pai, eu peço, Senhor, que a tua graça salvadora, Senhor, que de uma forma sobrenatural, Senhor, seja soprado isso sobre a nossa cidade, sobre Londrina, sobre o Brasil. Senhor, eu oro para que aqueles que se enxergam que não estão prontos, que eles venham dessa forma. Eu oro, Senhor, para que eu peço o Espírito Santo convence esses da tua verdade, convence eles de quem tu és, convence eles, Senhor, não, Senhor, do fato de que eles precisam fazer alguma coisa para estar prontos. Eu oro por salvação acontecendo na minha cidade, em Londrina, Senhor, que aconteça salvação acontecendo em Londrina, Senhor, que haja salvação acontecendo nessa cidade de Londrina. Que haja salvação, Senhor, de formas sobrenaturais. O Senhor não precisa da igreja, o Senhor não precisa de um homem falando para o outro. Isso é bom, Senhor. Levanta homens que vão comunicar a verdade, mas o Senhor não é refém disso. Se existir um povo que está orando, pessoas podem começar a experimentar salvação, Senhor, de uma forma milagrosa, Senhor. Aquela prostituta que está na cama, Senhor, aguardando aquele homem para cometer aquele ato, Senhor, nesse momento ela pode receber a iluminação do Espírito Santo e ser convencida de uma verdade e sair correndo daquele quarto, Senhor, e receber salvação. Aquele homem, Senhor, que se encontra embriagado no vício da bebida, ou que se encontra tomado pelo crack, ele pode receber, e nós oramos para que ele receba poder do Espírito Santo, e o sangue dele seja limpo, de uma forma como se ele nunca tivesse tido contato com a droga, com a bebida, e que ele receba salvação. Eu não posso pedir algo pequeno para um Deus tão grande assim. Está na hora da gente começar a crer em coisas grandes, porque como que eu posso pedir uma coisa pequenininha para um Deus tão grande assim? Ei, abre a tua boca bem grandona, porque o teu Deus é grande. Então profetiza, proclama. Você é como povo, você é povo sacerdotal, cara. Um povo sacerdotal, um povo que faz parte do reino. Proclame as verdades do reino. Não necessariamente para que uma pessoa seja salva, ela precisa ali, vem aqui, eu vou orar com você, eu vou falei de Jesus para você, agora eu vou orar, você vai ser salvo. Tem muita gente andando pelas ruas da nossa cidade, que já foi semeada uma semente incorruptível. É hora da gente começar a regar. Como? Com lágrimas, com oração, começar a regar. Senhor, tem uma semente que foi plantada. Um dia aquele traficante, ele ouviu uma verdade de uma irmã, ele ouviu uma verdade de um pastor. Agora nós estamos regando, e Deus vai dar o crescimento. Não dá para crer pequeno com Deus tão grande assim. Que Deus me ajude, que Deus te ajude a sair dessa mentalidade miserável, de crença miserável. Ai Deus, faz isso aqui. Ai Senhor, faz isso aqui. Tem um homem, como que é o nome dele, Jesus? Eu não lembro o nome dele. Não vou lembrar. Ele é o fundador do Desafio Jovem. Desafio Jovem é um trabalho de recuperação de viciados em droga. Esse homem, David Wilkerson, obrigado. Sabe o que ele fazia? Ele falava assim: eu preciso de meia hora com esse aqui, e ele vai ser liberto, nunca mais vai usar droga. Não precisa passar 6 meses na clínica de recuperação, não. Dá 30 minutos.
Porque eu vou orar e ele vai ser batizado no Espírito Santo, e imediatamente, através do batismo do Espírito Santo, o organismo dele vai ser limpo. Isso acontecia. Eu não tenho problema com as clínicas de recuperação, mas está na hora delas esvaziarem. Eu não posso, gente. Ou a gente precisa mergulhar na realidade plena do que é viver com Deus. Envolve o nosso caráter, envolve aquilo que a gente pensa que é simples, mas Deus, cara, Ele é sobrenatural. Eu não posso pedir coisas pequenas para um Deus tão grande. E eu não estou pedindo nada para mim. Eu não estou falando, Senhor, me dá uma casa no Royal Golf. Eu não estou pedindo coisas grandes para mim. Eu estou falando de coisas que envolvem um reino. Porque não é para mim cair na minha luxúria, na minha vaidade. É para sinalizar que há um reino maior do que isso que nós vivemos. E esse reino vai ser estabelecido, porque o rei dele está vindo para estabelecer. Versículo 12 diz que essa graça nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa presente era, enquanto aguardamos a bendita esperança. Quem está aguardando a bendita esperança? É nós. Enquanto aguardamos a bendita esperança. O que é a bendita esperança? O glorioso retorno de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele que se entregou a si mesmo por nós para nos remir de toda maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado a boas obras. Deus trouxe um povo para Ele, separou, mas lembra que ser separado, ser santo não é só ser separado. Aqui Deus está sinalizando, o povo que eu tenho para mim é um povo santo, porque eu separei eles para mim, e aí eles são dedicados a boas obras. Santidade não é só ser separado, mas é também ser dedicado a tudo aquilo que é bom. Deus está falando isso. Aumenta, Jesus, o nível das águas nesse lugar, por favor. Vamos para o capítulo 3. Diz assim, capítulo 3, de Tito mesmo: lembra a todos que devem ser... É isso mesmo, Jesus? Isso. Lembra a todos que devem ser submissos aos que sobre eles governam e às autoridades. Sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não promovam a calúnia de ninguém. Não é para promover a calúnia de ninguém. Sejam pacíficos, equilibrados, demonstrando verdadeira mansidão para com todas as pessoas. Olha a mansidão de novo aqui. Eita, Jesus Cristo de Nazaré. Ai, cara, eu vejo que eu preciso de Deus mais do que eu penso. Eu orei isso domingo passado e orei isso durante a semana. Senhor, dai-nos a consciência do quanto nós precisamos de Ti. A gente precisa de Deus mais do que a gente pensa. Mas eu peço que Ele comece a aumentar a nossa conscientização disso. Para quê? Para que a gente possa correr para os pés dEle. Sabe por que a minha oração por avivamento mudou? Porque antes eu orava por avivamento, eu queria avivamento, sabe? Eu queria ver as coisas acontecer, gente. Eu queria ver a pessoa passar na rua ali assim, cair, cheio do poder do Espírito Santo. E eu vou ver ainda. Mas eu queria só isso. A gente vai ver, 2, 3. Eu queria ver isso, se resumia a isso. Eu pensava assim, é isso. Até que Deus, eu comecei a chegar nisso. E a verdade, ela é maravilhosa, porque ela é como luz. Então quanto mais você chega perto, Ele começa a mostrar, isso que você estava pensando não é desse jeito, que agora você está descobrindo que é. E agora eu já oro por avivamento, não só por isso, eu oro por avivamento por quê? Porque eu reconheço que eu sou morto, a igreja é corrompida e morta, e precisa ser avivada pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A igreja não precisa de avivamento porque ela é boa, a igreja precisa clamar por um avivamento pela consciência da necessidade da presença, a necessidade de conhecer. Pastores orando por avivamento, por quê? Na consciência de que Deus, nós não sabemos isso, nós não sabemos conduzir, nós por nós mesmos, está dando tudo errado. A gente tentou colocar coaching para ver se eles nos ajudavam, mas a gente só piorou tudo.
vai passar por tudo isso para chegar na onde? No reconhecimento de o que nós precisamos é sair no meio da multidão, correr o risco de ser apedrejado pela ousadia, mas tocar nas vestes dele e ser curado. Hoje eu não quero mais um avivamento só para ver as coisas acontecer. Eu quero um avivamento porque eu estou vendo cada dia mais que eu não consigo, cara. Eu olho para mim e vejo quem eu sou e quem eu preciso ser e quem eu deveria ser. Eu falo assim, não vou chegar nunca. Por isso eu preciso de um avivamento. Você precisa olhar para você. Você precisa olhar para você através de um espelho chamado Jesus. Você vai ver você, você vai ver Ele. E aí o reflexo vai ser quem você deveria ser. E aí você vai olhar assim, cara, eu não consigo por mim mesmo. Por isso que eu estou pedindo um avivamento. Eu estou pedindo um avivamento porque está morto, cara. E eu sei que só Ele pode resolver o problema. O avivamento é um apelo dos necessitados. É um apelo dos necessitados. A igreja precisa reconhecer que ela é necessitada. Ela necessita. Você como indivíduo também, cara. Clame por avivamento. Faça da oração pelo avivamento a sua oração diária. Eu não sei o que orar, ore por avivamento. Senhor, eu não sei nem o que é isso. Direi, ora. Chega de ficar tentando entender tudo. Definir avivamento. Avivamento avivamento não é coisa nenhuma. Senhor, aviva do jeito que o Senhor sabe que é. Eu não sei nada. A gente pode, se você começa a ler a história dos avivamentos, você vê algumas coisas, mas eu não quero que se repete do mesmo jeito. Se tiver que repetir, não sei, cara, mas eu não quero. O que Deus tem gerado no meu coração é: se aproxime de mim como alguém que não sabe de nada. Se aproxime como alguém que não sabe, porque aquilo que você sabe muitas vezes me separa de você. É assim, cara. A gente vai cantar uma música, a gente vai cantar do jeito que a gente sabe, e às vezes a gente separa. Por quê? Porque não quer. A gente estava na oração quarta-feira, eu estava tocando no fundo da igreja lá, tocando violão. Deus falou assim: para, não quero ouvir a sua música. Eu baixei a cabeça, só faltei fazer igual o Chaves e ficar travado para baixo. Fui lá no altar, coloquei meu violão, coloquei minha cara no chão. Falei: então faz. Aí quando eu falei então faz, foi indo. Agora ele falou: agora pega, porque você estava fazendo do jeito que você sabe, agora você vai fazer do jeito que eu sei.
favor, quem está entendendo isso? Eu não quero ter que terminar não, cara. A gente está falando tanto do Espírito Santo, a gente está falando tanto daquilo que a gente precisa. É Ele que dá tudo que a gente precisa para viver. Isso aqui, deixa lá para domingo que vem, semana que vem, outro mês, sei lá. Mas se você pode, ou se prostrar diante dele, sei lá, cara. Só se achega diante dele. Só se achega diante dele. Só se achega diante dele. Talvez você não sabe nada, cara, mas você precisa saber de uma coisa. Tem um anseio, tem uma necessidade, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem. Precisamos da sua presença, cara. Precisamos da sua presença, Espírito Santo. Não na mesma medida. Aumenta o nível das águas. Aumenta o nível das águas. Aumenta o nível das águas de uma forma que nós venhamos nos desfazer aos seus pés. Há um apelo dos necessitados. O apelo dos necessitados é: aviva, aviva, vem, 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 vem. Nós não te queremos porque somos bons, Senhor. Somos, Senhor, que quem nós somos não venha nos impedir de conhecer quem o Senhor é, que quem nós somos não venha nos impedir de conhecer quem você é, que nós não venhamos ser aquilo que nos atrapalha de te conhecer, Senhor. Gera em nós a fome, a sede necessária. Por favor, santifica o teu nome nesse lugar, Senhor, em nossas vidas. Senhor, se a tua palavra diz que quando no fato de te conhecermos somos cheios do teu poder, e o teu poder é aquilo que nos capacita para vivermos o que nós temos que viver em ti, nós estamos aqui reconhecendo isso, Senhor. Nós já tentamos muitas vezes pela nossa força, nós já tentamos fazer, Senhor, nós já tentamos. Nós queremos perder para ti, Senhor. Nós queremos perder, cara. Vence, nos vence, Senhor. Nos vence porque nós desistimos de lutar. Nós não queremos lutar contra a verdade, nós queremos nos sujeitar à verdade. Que haja o apelo dos necessitados, o apelo dos necessitados. Ai, anará, somandag, olomahai, tosherra, narase.